Agora vamos a Fortaleza conversar com o cientista e filósofo político, doutor Átila Amaral. Duas questões iniciais. Como é que o senhor analisa esse bate-cabeça aí entre petistas graduados? O que é que isso passa? Eu não quero ser maquiavélico, embora a teoria política atual até procura recuperar um pouco o Maquiavel, apresentando Maquiavel como um republicano, alguém que está preocupado com as instituições da liberdade. Mas é o seguinte, essa aparente discordância, eu digo aparente, porque no fundo nós sabemos que o conjunto do PT é extremamente favorável ao aumento de impostos, sob a alegativa de que, arrecadando muito, o governo tem a possibilidade de ajudar os vulneráveis, os pobres, entendeu? Então, todos eles pensam assim. Agora, a questão que estava em jogo aí era exatamente o quê? A conveniência de ser feito agora ou de ser feito em outro momento. Essa aparente discordância, ela até, do ponto de vista da opinião pública, cria a possibilidade de você não ver, digamos assim, não identificar o aumento com o PT, porque um setor reclamou. Existe também um componente político nisso aí. Mas eu gostaria de chamar a atenção para os aspectos mais específicos da medida. O PT ele é contra esse sistema paritário que vem desde o Temer. Mas, por incrível que pareça, no contexto atual, esse sistema paritário está ajudando o PT. Por quê? 6 meses atrás, mais ou menos, quando houve essa discussão, o petróleo estava perto de $100 o barril. Agora está na faixa de 82, é uma situação mais confortável. Então, o que foi que aconteceu? Eles anunciaram um aumento inicial de algo em torno de 69, 0,69, e, na verdade, agora deram um aumento de 0,47, que, em função do sistema paritário, que eles tanto falam mal, acabou beneficiando, porque no sistema paritário houve uma queda de 0,13. Aí se tem 0,47 e você desconta 0,13, no imediato, nesse momento, vai ficar um aumento de 0,34. Ou seja, houve uma suavização. O sistema que eles tanto criticam acabou sendo benéfico para eles, que é o sistema paritário, que é esse que veio do Temer. Agora, o que foi que eles fizeram por outro lado? Por esse lado, eles diminuíram um pouco, isso aí é um algoritmo, eles diminuíram um pouco aqui, a pancada, mas que virá. Entenda, nesse momento que o petróleo está em queda, isso parece não ser muita coisa, mas no momento que ele aumentar, nós vamos sentir isso de uma forma mais efetiva. E tem outro fator, eles fizeram o seguinte, no etanol o aumento foi muito pequeno, eles, assim, que é uma forma de quase que forçar o consumidor a ir para o etanol. E outra coisa, eles jogaram um aumento grande de impostos no chamado na exportação bruta de petróleo. Essa exportação bruta de petróleo, você não sente muito diretamente, porque esse petróleo vai ser exportado, alguém foi atraído, empresas que vieram aqui para pagar royalties e foram atraídos por um edital que não tinha esse aumento de quase 10%, que eles deram agora. Como isso incide nas empresas, eles não visíveis para a população, porque eles não mexeram ainda no diesel, que é o combustível da maior parte do transporte da área econômica, vamos dizer assim, do país, dos caminhões e tal e tal. Então, foi uma coisa calculada para minimizar os danos políticos e que foi favorecido um pouco por esse contexto mundial do petróleo. Quer dizer, não está num preço bom, mas está diferente, né? Está quase cerca de 18 a 20 dólares a menos o barril, entendeu? Então eles estão pegando um momento um pouco melhor, então isso não se sentirá tão fortemente assim. Mas, por um lado, investidores que vieram aqui atrair por editais que diziam uma coisa, agora tem outra. Então, eles vão ficar com mais reticência em relação ao governo. Isso tem implicações também. E, por outro lado, esse aumento que ia ser 0,69 passou para 0,47 e, na prática, em função da paridade, está em 0,34, o que nós vamos sentir de imediato é o 0,34, que é, vamos dizer assim, a metade do que eles queriam inicialmente. Mas, assim, já tem uma questão, digamos que tem um aumento internacional, e a gente vai ver que esse valor vai pesar, porque ele está sendo amortizado por uma situação específica, conjuntural boa, de uma política que eles abominam. Doutor Átila, esse aumento prejudica ou não prejudica os pobres e por quê?
Bom, ele prejudica porque, entenda, existe uma grande parte da atividade de comércio, de transporte que utiliza o diesel. Essa aí, ela não vai ser afetada tão poderosamente, mas existem setores em especial, empresários menores que lidam com distribuições que são feitas com carro movido a gasolina. Então, isso tem impacto no bolso do cidadão. E esse impacto não vai se sentir muito por conta desses fatores que eu falei agora. Como houve uma queda nesses dias e o sistema é o de paridade, que é o sistema que o PT abomina, esse sistema que eles abominam, nesse momento, os beneficiou, porque nós não estamos no mesmo contexto de um preço tão alto quanto antes. Mas, de uma forma ou de outra, esses preços acabam chegando no consumidor. Então, atinge, sim, os pobres. Agora, é claro, no formato que eles queriam completamente, atingiria muito mais do que nesse formato agora. Eles jogaram uma parte desse aumento para a exportação do petróleo bruto, que é feito por empresas pequenas e grandes. E aí afeta um grupo mais específico de pessoas, mas que tem implicações quando você quiser atrair dinheiro para investimento. Porque passa uma sinalização ruim para esse setor. Não é que cause imediatamente, em alguns casos, esse petróleo ele é exportado bruto para depois voltar beneficiado. Então, isso pode também ter implicações a médio prazo no preço do combustível. Ele acaba prejudicando. Agora, nesse formato, prejudica menos do que no formato que eles queriam impor inicialmente. Houve um jogo de interesses ali, eles pegaram uma situação média para agradar aqueles dois setores e para caracterizar o anticapitalismo, ele jogou aqui na exportação de petróleo bruto. Que aí isso é um empresário malvado que vai pagar isso, não vai diretamente para o povo. Entendeu? É um pouco isso. É uma coisa engenhosa, não é? Existe uma certa sofisticação no negócio.